Hoje a gente recebe o repórter André Chaldes, que vai nos trazer essas repercussões sobre o caso Toffoli. Bem-vindo, Chaldes. Olá, tudo bom, Rafael? Obrigado por me receber. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, porque tem movimentado bastante a internet aí nos últimos dias a questão do ministro Dias Toffoli. Ele não sai dos trending topics do Twitter, e com razão, né? Ontem a gente recebeu uma dica, na verdade, uma informação de que quem fazia a segurança do ministro Dias Toffoli quando ele ia para Ribeirão Claro, que é onde fica o resort, era essa equipe do TRT2, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Por que um tribunal trabalhista fazia segurança do ministro do Supremo, que em tese não tem nada a ver com ele institucionalmente? Bom, porque esse tribunal, Rafael, o pessoal de lá é extremamente especializado nessa questão de proteção de autoridades. Então, como uma espécie de cortesia, o TRT cedia os seus servidores para fazer a escolta do Toffoli sempre que ele ia para o resort. E aí, por meio das viagens, por meio do pagamento das diárias desses funcionários, é possível saber quando o ministro Toffoli estava no resort Cassino Taiaiá, né? E fica claro que ele ia bastante para esse local. Então, assim, desde 2022 de dezembro, ele passou 168 dias lá, que é pouco mais de 6 meses, né? Nesse resort. Foi lá, continuou indo lá o tempo inteiro, depois da suposta venda do resort, para o advogado Paulo Humberto Barbosa, que vem a ser uma pessoa bastante ligada à JBS Friboi. Então o Toffoli tinha uma relação de proximidade ali bastante grande com esse lugar. Assim, era a escolha do ministro sempre para as férias de fim de ano, férias do meio do ano também, que existe um pequeno recesso em Brasília, ele estava sempre lá. Então é o que dá para a gente depreender dessas diárias dos seguranças. E o custo disso foi bastante elevado, cerca de R$548 mil, isso só com o pessoal do TRT2, sem contar também a segurança do próprio Toffoli, do Supremo, que também está envolvida nessa operação de deslocamento do ministro sempre que ele vai lá para o Taiaiá. Então, essa, na verdade, você já respondeu até minha dúvida. Então, essa equipe do TRT, ela está somando a equipe que já é do próprio ministro. Então, há um gasto aí que pode vir a ser maior. Sim, pode ser até maior. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ao contrário do TRT, que faz a coisa correta, que é dar transparência, né, total para as atividades dos servidores da área de segurança, o Supremo Tribunal Federal omite qual que é o destino dessa equipe. Você só vê lá que houve o pagamento da diária, mas você não sabe para onde eles foram. Assim, antigamente o Supremo deixava até mais transparente essa informação, e foi assim que a gente soube, por exemplo, dos gastos do Toffoli quando ele foi para aquela final da Champions. Não sei se você lembra dessa história. Ele viajou para a final da Champions na Europa com a segurança do Supremo Tribunal Federal, e isso foi uma coisa noticiada na época. A gente sabe que ele é acompanhado também pela equipe do Supremo, né? Tem todo um aparato de segurança envolvido no deslocamento de uma autoridade dessa. Então, para além dos seguranças do TRT, que são esses 548 mil, tem também os gastos da segurança do Supremo Tribunal Federal. E é importante a gente falar aqui que não estamos questionando a necessidade de segurança. Afinal, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, de fato, essa segurança é necessária, é mais por uma questão de trazer esses números à tona e criticar também essa falta desses outros números. Eu acho que é importante a gente lembrar, não é uma crítica ao fato dele ter seguranças, a gente espera que autoridades como essa tenham, mas é que haja essa clareza no que está sendo gasto, né? Exatamente. E muito para além da questão do gasto, acho que o mais relevante de tudo nessa história é evidenciar a relação dele com o resort Taiaiá, né? Porque, de fato, se ele era o dono, por exemplo, por que quer dizer, se o resort pertencia à família dele, por que a cunhada do Dias Toffoli, que os nossos repórteres foram lá na casa dela, em Marília, não sabia nada sobre esse assunto, né? A cunhada do Toffoli foi bastante clara ao dizer que, olha, veja o estado da minha casa, meu senhor, veja que eu não consigo nem fazer os reparos aqui na minha própria casa, uma casa bastante humilde, como é que o meu marido vai ser dono de um resort de 30 milhões de reais?
Então, assim, tem bastante coisa para o ministro Dias Toffoli explicar nessa história. Entre elas, agora, mais esse detalhe da ida constante dele o tempo inteiro para esse resort lá no Paraná. Já houve alguma resposta? Porque ontem, quando vocês publicaram na coluna Andresa Matais, o ministro Dias Toffoli não se pronunciou. Agora vocês, obviamente, continuam na repercussão, ainda sem nenhuma resposta? A gente continua tentando contato com ele. Até o momento, ele não respondeu ainda, né? Nem ele, nem o pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Charles, antes de você ir, só explica como é que está sendo a repercussão. Você que também faz parte da coluna Andresa Matais, também participou da apuração dessa notícia que mostrou aí o resort lá no Paraná. Como é que está sendo a repercussão, não só na internet, mas também entre o mundo político? Então, a gente tem bastante gente no Senado, especificamente, falando sobre isso, uma vez que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do Senado Federal, né? Então a gente vê o senador Alessandro Vieira, o senador Sérgio Moro, o senador Eduardo Girão, vários senadores se manifestando sobre esse assunto, cobrando providências. Não está claro ainda se alguma coisa nesse sentido vai andar, acredito até que não, porque, enfim, nunca aconteceu antes, né, da gente ter realmente impeachment de ministro do Supremo. A gente tem nos bastidores outros ministros do STF cobrando que o Dias Toffoli deixe o caso do Banco Master, se afaste das apurações do Banco Master, inclusive porque, nessa questão do resort, o cunhado do Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, Fabiano Zettel, ele comprou cotas do resort, né? Então, assim, como que o ministro pode julgar um caso em que um dos principais investigados adquiriu cotas do resort que pertencia à família dele? Então é estranho, né? Enfim, tem esse tipo de coisa. Tem o próprio pessoal do MBL apresentou uma representação ao Ministério Público do Estado do Paraná para que investigue a existência do cassino, né, sob a alegação ali de que aquelas máquinas, aqueles caça-níqueis, eles podem ser ilegais se não houver um contrato com o governo do Estado para isso. Então tem várias questões a serem investigadas ainda sobre esse assunto. Chaldes, obrigado pela tua participação e, claro, acompanhe na coluna Andresa Matais, porque esse assunto não vai cessar ainda. Obrigado, muito obrigado, até mais. Olha, vamos falar